de saúde. E o sindicato, todo ano, na pauta de reivindicação, a gente reivindica melhores salários, a gente reivindica planos de saúde, a gente pede transporte gratuito, a gente reivindica ticket de alimentação. Mas nós, companheiros, não criamos ainda consciência que só vamos conseguir se mobilizarmos. Não adianta o sindicato vir para aqui, gritar, botar som, parar a ônibus lá fora, e os companheiros não entenderem e entrarem. Então, a responsabilidade, companheiro, é de cada um de vocês. Aí, a gente fala assim, a Nestlé, o piso salarial é R$1.120. Tem plano de saúde, tem ticket de alimentação. Mas como é que eles conseguiram lá? Através da organização dos trabalhadores. Estamos conversando com o companheiro lá do presidente do sindicato da Nestlé, Luiz Fernando, está dizendo que 99% da fábrica são associados ao sindicato. O sindicato chega na porta, os companheiros entram. Esse ano teve greve na Nestlé, eu não entro, desculpa. Esse ano teve greve na Nestlé, puxaram pelos trabalhadores. Os trabalhadores que quiseram fazer a greve. E aqui muitas vezes o sindicato vem aqui para a porta, para ônibus, e os companheiros muitas vezes não entendem. E é por isso que a gente não consegue, muitas vezes, avançarmos na questão de salário. A empresa, quem tem que temer, a empresa tem que temer a gente. Ela tem que pensar que todos esses dias a campanha salarial tem que estar com a pulga atrás da orelha, preocupada, porque nós vamos parar a produção. A gente tem que mostrar para a empresa que nós estamos unidos. Aqui no terceiro turno, no primeiro turno e no segundo turno. Nós, de todos os turnos, temos que estar unidos. Então, os companheiros aqui que têm consciência, têm que estar conversando com os companheiros do primeiro turno. Porque muitas vezes a gente discute de novela, discute de futebol, discute da vida do outro, mas a gente não discute as melhorias de salário. A gente não discute um plano de saúde. A gente não discute quanto é que a empresa fatura por dia, por mês. A gente não discute que a empresa poderia pagar um salário digno, onde a gente pudesse sobreviver com dignidade, onde a gente pudesse ter um lazer. E a gente não discute, a gente não conversa com os colegas para parar para ouvir o sindicato. A gente não conversa com os colegas para se associar ao sindicato. E a responsabilidade de melhorar salário e de melhorar a vida de cada trabalhador aqui não é só minha, não é só de Géser. A responsabilidade é de cada um de vocês. Nós somos funcionários da empresa. Eu costumo dizer que nós aqui estamos no mesmo barco. Se não tiver reajuste de salário, o meu salário não aumenta não. O salário do companheiro Géser não aumenta não. O salário de Marta não aumenta não. Da companheira Solange não aumenta não. Porque nós estamos no mesmo barco. Nós somos operários igual vocês. Então por isso que muitas vezes a gente chega aqui na porta, falamos, ficamos sem voz, gritamos, pedimos para os companheiros ficarem, porque a gente sabe que se nós não nos unirmos, que é esse momento da campanha salarial, a gente vai estar sendo desvalorizado. Como os mecânicos são desvalorizados, uns ganham mais, outros ganham menos, como alguns do controle de qualidade, que entram para a função de controle e fica ganhando pior do que o operador. Então, a gente precisa nos unir e exigir dessa empresa um salário digno. Vou passar aqui para o companheiro Géser, que é funcionário aqui da Trifil também. Boa noite, companheiros e companheiras. Essa manifestação que a gente veio fazer aqui é mais de repúdio à atitude da empresa de não valorizar os trabalhadores. Nós enviamos a pauta de reivindicação da categoria cerca de quase um mês atrás, inclusive tivemos a ordem de negociação no dia 10, que só mandaram um representante, e quando a empresa apresentar uma data para uma nova reunião, que já se passaram 10 dias, 11 dias na verdade, e até hoje a empresa não colocou uma posição quando que vai ser a próxima reunião de negociação. O que a gente está percebendo, pessoal, é que a Trifil vai querer empurrar a campanha salarial, como ela vem tentando fazer todos os anos, empurrar para o ano que vem, empurrar para março, para abril, apenas para vocês terem uma ideia,
já teve a primeira roda de negociação e quinta-feira que vem agora vai ter a segunda roda de negociação. Inclusive já com participação de pessoas que podem definir, com o intuito de já vir para definir. A Malve, que já tentou a primeira vez, já tem a primeira proposta. Mesmo a gente não sabendo que é uma proposta boa, que realmente não é, mas já apresentou uma proposta. Mas cadê a Trifil? A Trifil foi a primeira que a gente convocou para a reunião, compareceu, aparecendo que só foi lá mesmo para cumprir tabela. A gente sabe que a empresa está em fase de mudança, mas os trabalhadores não podem ficar esperando a boa vontade da Trifil e resolver vir negociar na hora que ela quiser. Então a gente tem que começar a pensar e fazer uma reflexão até quando a gente vai aguentar esse tipo de situações. Porque não dá para a gente ficar todo ano, inclusive, companheiros, nós estamos apresentando a nossa proposta de mudar nossa database, porque essa database de 1º de janeiro é horrível para a gente. A gente acaba fazendo 2 campanhas salariais para resolver a mesma questão. A gente faz a campanha salarial até antes das férias coletivas e outra campanha salarial depois das férias coletivas. A gente está propondo que a nossa campanha salarial seja mudada para o mês de setembro, que negocie a maioria das categorias, bancários, correios, comerciários, a maioria das categorias negociam nessa época. Por que não negociar também a categoria dos operários texto-calçadistas? Porque essa desculpa de salário mínimo, de inflação, não cola mais. Salário mínimo já tem uma política definida pelo governo federal, que já sabe qual vai ser o valor do salário mínimo. Então não tem essa história mais de esperar ver o Congresso aprovar salário mínimo. Já pode sim ter uma definição sobre o nosso piso salarial. Em relação a isso, inflacionário também, que as projeções que o governo faz em relação à inflação, onde a gente tem outras categorias que já estão negociando já há tempo em relação à inflação, porque a Trifil fica querendo nessa enrolação, continua nessa enrolação. Então essa reflexão a gente vai fazer. Eu não sei, a gente vai ter que estar conversando, mas eu não sei até quando a gente vai continuar deixando a fábrica produzir. Porque a gente vai esperar a empresa se organizar internamente, a empresa se bonecar internamente, e a gente sempre ficar por último, a gente vai ter prejuízo, porque vai passar a campanha salarial, a gente vai perder o bojo da mobilização da Pilot, da mobilização da Malve, e vamos acabar ficando no prejuízo. Então já faço aqui já uma provocação. Se a empresa não marcar imediatamente a hora de negociação, a gente vai ter que ir para um movimento paredista, porque não vai dar para a gente ficar esperando a boa vontade da administração dessa fábrica. Porque a gente tem responsabilidade, mas nós também temos que ter responsabilidade com os trabalhadores. Porque tinha um prazo de 5 dias para apresentar um dia de negociação. Mas você sabe o que ela quer? Ela quer empurrar o preço salarial para esfriar os trabalhadores. E a gente não conseguiu aquilo que a gente quer ter um salário digno. Que é ter o predicado de salário que vai favorecer os mecânicos, os pessoas do controle, o pessoal da liderança. Então vamos ficar aqui essa reflexão. Não podemos aceitar que a empresa fique querendo empurrar todo ano nessa campanha salarial para tentar cansar os trabalhadores e conceder o salário liberado. Eu quero dizer, companheiros, para a gente refletir, porque muitos companheiros às vezes ficam com medo de entrar no movimento, que é o movimento de melhorar o salário, porque a gente fica pensando que a empresa está nos fazendo favor de mudar emprego. Mas a empresa não está nos fazendo favor nenhum, não. Porque se fosse favor, ela não demitia, como demitiu agora em outubro, 200 pessoas. Só 200 pessoas vão homologar agora aqui no sindicato. Se fosse favor, ela não demitia 70 pessoas por mês, sem movimento paradista. Então essa empresa é uma empresa que não tem respeito com o trabalhador nenhum. É uma empresa que demite o trabalhador que está doente. É uma empresa que não respeita nem sequer a saúde
do trabalhador. E muitas vezes nós ficamos com medo dessa empresa. Você não tem uma empresa que explora, uma empresa que paga um salário miserável e cada vez você paga menos, uma empresa que não tem respeito com nenhum trabalhador. Então, companheiro, a gente tem que refletir e começarmos a discutir nos outros turnos, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Discutir para nos organizarmos, para melhorar esse salário e melhorar nossa condição de trabalho dentro dessa empresa. Eu vou chamar aqui a companheira Sueli, que é funcionária da Pênalti, para dar continuidade e dar seu apoio aqui. O pessoal não prefiro. Boa noite aí aos colegas, os colegas a todos, né? Nós estamos fazendo essa manifestação aqui, ouvi Jéssica colocar quando estava chegando, por irresponsabilidade da empresa. Inclusive, nós deveríamos até, companheiros, começar a nos organizarmos do ponto de vista mais rígido, mais sério. A gente precisa fazer essa empresa entender que a gente não está de brincadeira. Porque a empresa, no início de campanha salarial, com o sindicato já numa mesa de negociação, deixa certo uma rodada de negociação para acontecer pela marca data. E ela não marca e não dá satisfação aos trabalhadores, porque o sindicato é a representação dos trabalhadores. Ou eu estou errada? O sindicato foi eleito pela categoria, dizendo assim, ó, faça lá por mim o que eu não posso fazer, porque eu não tenho estabilidade. O sindicato é a representação dos trabalhadores. E quando a empresa não respeita o sindicato, não está respeitando a categoria, companheiro. Não está respeitando o trabalhador da sua base, que está lá no chão de fábrica produzindo para ela, que ela chama de colaborador. A gente precisa, camaradas, mostrar para essa indústria têxtil que os operários não são alienados para ela. A gente precisa mostrar para ela que a gente também é alienado para fazer a nossa luta. Que a gente tem a capacidade de se organizar para fazer a nossa luta. A luta de repartir o bolo. Porque na hora de produzir, ela socializa o trabalho. Na hora de produzir, a empresa diz, vamos todos juntos produzir, porque somos uma grande família. Mas na hora que está produzido e o bolo está pronto, opa, toma aqui um pedacinho para você, o resto todo é meu. E não se iluda com aquela conversa de que, não, mas o pedaço que sobrou tem que arcar com as máquinas, porque tem que manter a empresa. Não se iluda. Quando é feito o cálculo, é feito tudo em cima, a menor parte vai para o trabalhador. O que a empresa passa para a gente, camaradas, companheiros e companheiras, é simplesmente o suficiente para você comer, dormir, se manter e voltar para a fábrica no outro dia para produzir, porque ela precisa da sua mão de obra. Ela precisa daquilo que ela compra seu todos os dias, que é a força de trabalho. A gente precisa ter esse entendimento. De repente, o que eu estou falando aqui era para estarmos falando numa reunião no sindicato. Coisa que às vezes o sindicato tem que organizar com os companheiros, para organizar, para conversar, para organizar a luta, e muitas vezes a gente tem algumas deficiências em relação a isso. A empresa compra da gente a máquina chamada força de trabalho. Se você não souber valorizar o produto que é a sua força de trabalho para a empresa, ela não irá valorizar. Ela vai valorizar o lucro dela. E nessa campanha salarial, eu acho que a gente precisa mostrar isso para a empresa, que nós temos entendimento disso. E construir, inclusive, um movimento mais radical. Porque se ela está brincando com a gente mostra para ela que a gente não está de brincadeira. E gostaria, só para concluir, que as mulheres dessa fábrica precisam se organizar, porque somos em maior número. Chega! Basta! Vamos sair dos bastidores, mulheres! Deixem de ser! Vamos ser atores principais! A gente precisa se organizar para isso e fazer a luta dentro da empresa, a luta da repartição do bolo. Chegou a hora da gente fazer isso. É só isso. E boa noite aí para todos, bom trabalho e viva a luta dos trabalhadores.
Gostaria de agradecer a presença dos companheiros e dizer, esse ano o slogan da campanha é operário, sua participação tem peso. Vai ser sua participação que vai definir o tamanho do seu salário. Então vamos